Salve galera, beleza? Tudo bem? Stormer na área, meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Opero o mercado desde 1998, já operei opções de Telemar, opções mercado brasileiro, Forex, mercado americano, criptos. Praticamente só não operei mercado de batatas no Iraque ainda, porque não tem uma boa liquidez. Tirando isso, já operei quase de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre ETFs nesse momento, tá? O tema de hoje é então a gente falar como está evoluindo as diferentes ETFs nesse atual cenário de guerra. A gente entende que as ETFs, porque elas têm um aspecto de diversificação, elas têm uma volatilidade muito menor do que as ações normais e automaticamente, portanto, elas são mais seguras, elas são mais safe, elas funcionam como lastros de proteção durante momentos muito tensos. Então vamos olhar aqui de cara, de imediato, aqui as diferentes ETFs que estão hoje na bolsa rolando. A gente tem aqui essa ETF que é a Auro 11. A Auro 11 é uma ETF relacionada ao ouro, ou seja, eles compram ouro, ficam lançando opções em cima do ouro que está lastreado e ficam entregando dividendos. Então vejo que eles entregam em torno de 1,18, aqui foi mais em torno de 1,18, entrega em torno de 1,18, 1,20 reais de dividendo para cada cota que a pessoa tem. Cada cota está em 120 reais, a gente pode comprar de uma em uma. Ou seja, o cara pode ir comprando ouro um pouquinho de tempos em tempos, à medida que vai sobrando um dinheiro, e esse dinheiro ele vai rendendo dividendos. Esses dividendos podem ser utilizados para comprar mais ouro e assim por diante. Eu gosto muito de operar essa ETF, para mim é uma ETF bastante interessante de ser trabalhada, e eu gosto muito deste momento aqui, ó. Ou seja, uma ETF que é lastreada em ouro, quando ela está com o seu estocástico lento sobrevendido, essas são as regiões que eu procuro realmente colocar um dinheiro na ETF. Então aqui é um momento bastante objetivo para mim de quando tomar posições na Auro 11, nesta ETF, para poder não apenas estar produzindo um ótimo preço médio no ativo, mas ao mesmo tempo conseguindo capturar uma ETF que me paga dividendos. Então, a Auro 11 está num ponto atraente, como a gente está vendo por estocástico lento para mim. A gente vê BITH11, essa é um ETF ligado ao Bitcoin Hash, então aqui a gente está de BTC, basicamente. Ela está obedecendo literalmente o movimento do BTC. Então aqui a gente tem uma ETF que segue o BTC de uma maneira geral. A gente viu que o BTC fez, depois de um movimento de queda, uma base em forma de retângulo, rompeu esta base para cima, chamando o comprador. Então isso aqui eu vou entender como um fake out, tá? Uma chama de compradores para empurrar o mercado para baixo. Então o mercado, idealmente, depois que rompeu essa região aqui, não poderia mais voltar abaixo desta área e voltou com força. O que indica pelo menos um reteste do Bitcoin para essa região de 74 aqui, de BTH11. Então, apesar de ser um momento que eu acho que o BTC para um prazo mais longo está num bom ponto de compra, quando a gente olha aqui, ó como o estocástico lento encontra-se, aqui, aqui e aqui. Novamente, se eu acredito na tese BTC, se eu acredito que o BTC vale a pena ter para um prazo mais longo, então o meu momento de compra ideal de BTC, ou mesmo de BITH11, é quando eu tenho meu estocástico neste nível, neste nível, neste nível, neste nível, neste nível, neste nível e nesses níveis. Nem sempre, obviamente, vai dar certo. A gente viu que aqui o cara comprou aqui e teve um movimento de recuo maior. O cara comprou aqui, teve um recuo maior. O cara comprou, por exemplo, aqui, teve um movimento de recuo maior. Mas o sujeito vai montando DCAs, e eu acho que aqui ETFs devem ser trabalhadas com DCA sem dúvida alguma, poderia se beneficiar radicalmente de olhar para esse momento atual e pensar, cara, vale a pena colocar um pouquinho aqui, porque eu entendo que Bitcoin ainda vai continuar existindo por mais alguns anos e me interessa ser dono de Bitcoin. Se o cara não quiser comprar o BTC em si, ele poderia comprar essa ETF, que é um ETF interessante, pelo menos. A gente vem a BIT11 aqui, vem na mesma pegada, que é a ETF Galaxy, exatamente igual, tem mais liquidez, inclusive. Aqui a gente vê BVB39. BVB39 é uma ETF linkada ao S&P 500, tá? Apesar de estar sobrevendida no semanal,
E aí vem a grande dúvida que todo mundo tem perguntado. Stormer, é para comprar mercado americano ou é para vender mercado americano? Grande dúvida, grande ponto de interrogação. No passado, esta região aqui de estocástico lento apresentou ótimos sinais de entrada. Aqui, aqui e aqui. Então, no passado, esta região mais frequentemente marcou fundo de S&P do que topo de S&P, mais frequentemente. E por isso, por essas razões, quando eu vejo o estocástico nesta região semanal, eu fico pensando em fazer comprinhas. Eu ligo a minha senha compradora. Quando a gente olha esse, porque isso aqui tá junto com o dólar, tá? Quando a gente olha o cenário do gráfico diário, não ficamos muito felizes, não. Nós temos um canal de baixa que é este. De fato, um canal de baixa incomodativo, até podemos por assim dizer, para a BVB39. Ainda assim, tá, o ponto mais fantástico para iniciar uma tendência de alta, a gente teria que romper acima da média móvel, sentar aqui e formar esse pullback. Para a pessoa que pensa que é bom ter S&P 500 para o resto da vida, para um prazo mais longo, esse é o momento que eu procuraria assumir algumas posições quando o estocástico não estivesse nesta região abaixo de 20, comprando um pouquinho de BVB39. Bom, além da BVB39, que está relacionada ao S&P 500, a gente tem aqui a SHIP11. SHIP11 é uma ETF ligada ao setor de tecnologia semicondutores. Nos Estados Unidos, hoje a gente está passando por um processo de rotação de setores. O dinheiro está saindo do setor de tecnologia e está indo para setor de saúde, setor de utilities, setor de energia e setor de defesa, armamentos. Então, o dinheiro sai de tecnologia e vai para as outras áreas. E sai também de comunicação. Então, o SHIP11, apesar de estar sobrevendida, como a gente encontra-se agora, ela não gerou um sinalzinho de entrada para mim. Se a pessoa entende que no mundo nós vamos continuar tendo que investir em tecnologia, e esta é uma ETF ligada a todas as empresas do setor de tecnologia, ela poderia ver aqui sim uma oportunidade de tomar posições, ir comprando, aproveitando que estamos sobrevendidos no gráfico semanal, para então, quando acontecer o alívio das tensões Estados Unidos-Irã, a redução do perigo da guerra, mesmo a redução do período inflacionário, a aceleração da inteligência artificial, da computação quântica e todos esses cenários, nós teríamos uma recuperação natural desta ETF e desse setor como um todo. Então, estamos em cima de um suporte em SHIP11, sem dúvida alguma. Coin11. Bom, a Coin11 ela é uma ETF que compra criptomoedas, fica lançando opções e paga dividendos. O propósito dela não é entregar o resultado do Bitcoin, não é entregar o resultado do Ethereum. O propósito dela é pagar dividendos. E ela realmente tem conseguido pagar em torno de 24% de dividendos ao ano, o que eu considero realmente bastante. Se a gente olha o movimento dela em relação ao próprio Bitcoin, vamos colocar aqui BTC de um lado, colocar BTC de um lado, aqui. Vou botar aqui BTC real. Eu vou botar BTC real, tá? Eu sei que não se olha BTC real, mas aqui a gente quer comparar desempenho do BTC real no último ano, tá? Quando a gente olha o desempenho do BTC de janeiro do ano passado, início de ano passado até agora, caiu aproximadamente 38,99%. Essa foi a queda que o Bitcoin teve em relação ao real de janeiro do ano passado até agora. Quando a gente olha aqui Coin11, de janeiro do ano passado até agora, a gente teve uma queda de quanto? A gente teve uma queda de 39%. Aí você vai dizer, pô, foi exatamente igual. Só tem um detalhe. A gente caiu aqui 39%, só que a gente recebeu 24% de dividendo. Ou seja, a queda real que nós tivemos, enquanto o BTC, vamos lá, BTC caiu 39%.
Coin 11 caiu 39%. Só que ela entregou 24% de dividendos nesse período. Ou seja, se o sujeito foi usando o próprio dividendo que ele foi recebendo para comprar mais, ele conseguiu ter uma carteira bem maior de BTC do que se ele tivesse ficado comprado apenas do BTC. E esse é o racional que existe por trás de trabalhar com Coin 11. Então, eu, particularmente falando, vou comprando todos os meses um pouquinho desse ativo e vou comprando todos os meses um pouquinho mais dele. É a minha conduta. DVD11, tá? É uma ETF relacionada às principais empresas pagadoras de dividendos no Brasil. A gente viu uma boa movimentação de alta. DVD11 de janeiro de 2025 até agora entregou uma alta de 45%. Uau, não é pouquinho, é bastante. Tá? Então, e paga dividendos aqui todos os meses. Tá? Então é interessante ter na carteira, talvez um pouquinho para quem gosta de dividendos, né? DVD11 pode fazer sentido, sem dúvida alguma. Nesse momento eu não estaria comprando. Eu acho que tem chance, sim, de nós termos um recuo para perto de 59,21, que é onde começou esse movimento de alta principal no início de janeiro. Então eu esperaria um pullback aqui e um sinal de reversão aqui para comprar mais, ou seja, deixar o estocástico lento dar uma aliviada aqui no semanal. No diário até já aliviou o suficiente, então o cara poderia cogitar aqui uma entradinha, mas eu preferiria esperar um pouco mais no semanal, um recuo mais intenso neste ativo. Agora a gente vê o gráfico do GLDX, isso aqui é ouro. Tá? Então essa aqui é uma ETF ligada ao ouro exclusivamente. A gente vê que aqui o pessoal tem perguntado muito, e é isso, tá? É para comprar ouro, não é para comprar ouro? Tenso, né? Depois de tanta alta assim. Eu acho que o cenário macroeconômico e geopolítico internacional de médio e longo prazo é de compra de ouro. Os bancos centrais japoneses e chineses continuam comprando ouro, então eu vou aproveitar os recursos para comprar ouro. Nós temos uma zona de suporte aqui do ouro no estocástico perto de 50. Cair abaixo disso é difícil. Nós estamos sobrevendidos no gráfico diário. Então, isso aqui para mim também é um sinal muito eficiente para comprar ouro. Quando o estocástico lento chega nessa região aqui, é um ponto que eu tenho que estar procurando por sinais de compra no ouro. No caso, na GLDX 11. E nós estamos nesse momento agora, formando aqui inclusive 1, 2, 3 de compra, o que automaticamente me traduz a ideia de, cara, se romper aqui 128, eu teria que olhar para GLDX com mais carinho e atenção. Gold 11, isso aqui é Greatest of All Times, né? Isso aqui é 80% renda fixa Brasil, 20% mercado renda variável americano. O mercado de renda variável americana pesou, isso puxou o mercado para baixo, puxou a Gold para baixo. Obviamente, para mim, eu também procuro comprar sobrevendido e não sobrecomprado. Não vejo um bom momento nesse instante para Gold. Vamos olhar aqui, Gold 11, aqui é Gov 11, ETF formada por empresas de governança corporativa adequadas para o Brasil. No meu entendimento, ela inicia um movimento de correção, acho que até está perto de um suporte aqui que é estou poder romper de 78. Se perdermos essa região, tem possibilidade de voltar para 72, então eu tomaria muito cuidado nesse momento para Gov 11. Hash 11, uau! Hash 11 está em cima de um mega suporte. Eu estou aproveitando esse estado sobrevendido para ir comprando mais Hash 11. Tá, então aqui eu tenho comprado mais Hash 11 nessa região. Se a gente perde a região de 43, o próximo suporte Hash 11 encontra-se bem mais abaixo, encontra-se em 32,68. Tá, mesmo assim, eu tenho utilizado esse momento atual para aproveitar mais umas comprinhas em Hash 11. HTEC é uma ETF ligada ao setor de healthcare, tá, que está nesse momento ganhando força lá no mercado americano. Então eu ficaria bem atento aqui à ruptura de 58,80. Podemos ter um belo movimento de alta dentro de HTEC. Meu stop ficaria abaixo da mínima aqui, se eu fosse trabalhar com algum stop. O alvo aqui em cima. Essa amplitude aqui já é uns 5%. Quando a gente afasta aqui, isso seria ruptura de topo histórico. Vamos embora dentro do healthcare no mercado americano. Aqui a gente começa a olhar jogo 11. Jogo 11 pesou. Como eu mencionei, está saindo muito dinheiro do setor de tecnologia. Jogo 11, ela está ligada bastante a esse setor. Ela perdeu uma linha de tendência de alta. Eu não acho que seja uma perda de tendência de alta secular, ou seja, não acho que vai para pó. Não acho que isso aqui vai afundar para o resto da vida, não. Acho que é um recuo dentro de um momento que houve uma troca de setores
e daqui a pouco pode aparecer o momento adequado de comprar um jogo 11. Nós temos um suporte mais importante aqui em 112,97. LFTB11, isso aqui é renda fixa, seguindo sua tendência de alta praticamente inexorável. Claro que entrega pouco por ano, mas ainda assim é um movimento interessante. Tem aqui de janeiro de 2025 até hoje, entregando já 16% de valorização. Quase que numa linha reta, volatilidade próxima do zero. NTNS11, isto aqui é uma ETF ligada a IPCA+. Então, se nós estamos acreditando que vamos ter inflação, porque a gente viu um petróleo explodindo para cima de 92, esta é a ETF que mais protegeria a gente contra uma inflação. NTNS11 é uma ETF relacionada diretamente a IPCA+, e protege da inflação de maneira bastante eficiente. Núcleo 11 perdendo aqui uma zona de suporte. Será que vamos afundar aqui até 77,46? Aparentemente é o que está se desenhando. O setor de energia nuclear nos Estados Unidos deu uma recuada de fato. Oclo recuou, SMR também recuou. Vamos torcer para que seja um recuo suave. Aqui a gente vê QETH bem mais nítido aqui, o enorme retângulo que ele está trabalhando. Nesta região que o retângulo encontra-se, próximo da zona de suporte, e com o estocástico lento sobrevendido, eu considero essa região como oportunidade, assim como foi aqui, e assim como aqui é o ponto de saída das posições, eu esperaria, estou aumentando posições de QETH nesse momento. Em relação a QSOL, que não está tão bonita assim, né? QSOL não tem o mesmo retângulo, não tem de fato, QSOL segue numa tendência de baixa, eu não vejo ainda motivos muito sólidos para tomar posições de QSOL nesse momento. QQQI11, em cima de uma zona de suporte, estocástico lento sobrevendido. Isso aqui é para quem acredita na tese de ter Nasdaq e receber dividendos mensais. Então isso aqui compra o QQQ, Nasdaq, e fica lançando opções e entrega dividendos. É uma tese interessante, quem acredita que vale a pena ter QQQ pro resto da vida poderia fazer isso. A gente tem o World 11, que deu uma, com essa situação de guerra, deu uma afundada forte, assim como deu uma afundada forte lá em 2025, e como deu uma afundada forte no crash de 2022, né? Nós estamos olhando aí que é o World 11 dando uma recuada. Aqui nós estamos falando de uma ETF que trabalha com mais de 10 mil empresas no mundo inteiro, ou seja, bastante diversificada. A variação percentual dela é mais sossegada, de fato. Essa queda inteira, que parece enorme, é uma queda de 16%, e depois sobe aproximadamente 32%. Então aqui eu vou esperar realmente a aproximação de zonas de suporte. Eu tenho suporte em 129,80 e tenho um suporte muito forte aqui em 128. Essas são as regiões que eu vou buscar por mais compras em World 11. Considerando estocástico lento aí, para mim, está muito próximo de nós entregarmos algum movimento. Tá, mas e a guerra, história? Bom, a guerra, se ela acabar, é pancada para cima no mercado. Né? Se a guerra acaba da noite para o dia, a gente tem visto movimentos muito imprevisíveis do Trump, né, nesse cenário. Se daqui a pouco, semana que vem, acaba a guerra, é pancada para cima, a bolsa explode e aí o World 11 dá uma pancada para cima. Por isso que, quando está sobrevendido, eu vou comprando aos pouquinhos. Galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês sobre uma visão geral das ETFs no Brasil nesse momento. ETFs que eu entendo que são uma excelente ferramenta de investimento. Eu, particularmente falando, vou construindo sempre uma carteira de ETFs e essa carteira eu vou deixando ali posicionada ao longo do tempo. De tempos em tempos eu aumento um pouco as posições nessa carteira. Eu vou colocar aqui basicamente uma rápida apresentação depois dessa carteira para vocês poderem ver. Eu construí ela mais ou menos em dezembro do ano passado, mostrar como é que ela está evoluindo ao longo do tempo, para vocês poderem entender um pouquinho isso daí. Forte abraço, bom final de semana, fiquem com Deus.